Oi gente, tudo bem? Esse é meu primeiro vídeo do canal. Prazer, eu sou a Duda e eu fiz muito esse canal, muito acho que mais pra mim do que pra qualquer outra pessoa. Então eu vim contar um pouco sobre mim, em que fase da minha vida eu tô e um pouquinho o porquê eu comecei esse canal. Eu comecei o canal porque eu sempre vi muitas amigas minhas gravando vlog sobre a vida delas no YouTube e é muito mais sobre a gente do que realmente viralizar, alguma coisa assim do tipo. E eu sinto que o YouTube é a única plataforma que ainda tem um pouco desse lado, sabe? Que a gente não tá gravando pros outros, mas sim pra gente mesmo. E eu digo isso por experiência própria, porque eu sou social media, eu trabalho com audiovisual, eu fiz algumas campanhas, algumas coisas assim. Mas eu tô bem no comecinho, eu tô no quarto semestre da faculdade de publicidade. E a gente tá numa fase muito tudo sobre isso, sobre outfit, sobre se mostrar que tá bem. E falta um pouco daquela vibe que a gente fala desde 2016 de ser tudo natural, você postar o que quiser, postar seu amigo zoado mesmo. Então, eu acho que foi um dos motivos de eu ter começado o canal, foi por isso. Pra mostrar um pouco da minha vida. E eu mesma, às vezes, não gosto das próprias coisas que eu crio de vídeo, sabe? Eu sou muito detalhista, muito chata. E o YouTube é a única coisa, o único lugar que eu consigo ser um pouquinho mais, sabe? Fazer uma edição normal, não precisar de muita coisa. Mesmo que eu sempre inclua alguma coisinha e tal, porque esse é o meu papel, é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu também decidi fazer o canal também pra eu sempre estar ativa em questão de editar, gravar, em falar com o público, falar com as pessoas, que é uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu já criei conteúdo pra todas as redes sociais, desde a época antes do TikTok, de ser musical, eu já gravava, e eu tive até quase 10 mil seguidores no TikTok. Então, eu achava que tinha esperança e tal. No Instagram também já criei um Instagram só pra gravar falar sobre a minha vida na publicidade e tudo mais, mas eu cansei um pouco. E eu também nunca estava satisfeita com nada, então eu decidi vir para um lado mais tranquilo, mais que eu possa falar mais, ser mais do meu jeito. Eu sinto pensar duas vezes antes de falar o que eu realmente trago no meu coração. E eu também comecei o canal porque eu sou numa fase, agora, em fevereiro de 2026, eu passei por muitas coisas junto com a minha família que eu tava esperando só uma notícia boa durante o dia e só vinha notícia ruim. Então foi uma fase difícil. Então eu não gravo tanto como eu gravava antes, mas aí eu pensei, putz, eu vou gravar pro YouTube, porque talvez eu faça vlogs, falo um pouco da minha vida, trago maquiagem, coisas que eu gosto, e eu consiga ver que a minha vida é boa, e eu conseguir parar pra pensar e analisar depois de algum tempo ver os meus vídeos e falar, caraca, era uma fase difícil, mas ninguém sabia, mas ao mesmo tempo eu soube me reerguer, tinha coisa boa assim, então acho que foi mais pra mim mesma, tudo sobre mim no final. Espero realmente continuar o canal, porque eu já gravei assim vídeos e tal pra postar, mas nunca cheguei a editar. Só quando eu era bem novinha, eu, tipo assim, eu já postei, mas assim, bem novinha mesmo, assim, mostrando de como eu finalizava meu cabelo, assim, que eu nem sabia que meu cabelo era cacheado direito e eu queria ensinar algo que eu nem sabia. E também pra eu do futuro olhar isso e ficar orgulhosa de mim, ver como as coisas eram legais e ter um pouquinho mais, assim, de detalhe, sabe? Porque no Instagram a gente posta uma foto, mas a gente não fala e tal, então às vezes falava, caraca, esse dia aconteceu isso, e eu percebi no meu blog, no meu vídeo, de como eu tava, assim, fisicamente, mentalmente, um pouco falar sobre mim, me abrir. Então, eu também não sou uma pessoa assim, eu falo muito, eu converso muito e tal, mas eu sempre sempre tento mostrar pros outros que eu tô bem, entendeu? Que tá tudo bem e tal, e às vezes não está nada bem. Então, acho que poder trazer um pouquinho disso pra cá, sabe? Não ser uma vibe triste e tal, mas saber que nesse momento eu não tô passando uma melhor fase da minha vida, mas que tá tudo bem, entendeu? E as coisas que eu conquistei, as coisas que eu tenho de qualquer jeito, mesmo passando por um momento difícil. Nesse momento, eu tô no quarto semestre de publicidade, como eu falei, eu já fiz arquitetura por 1 ano e meio, mas eu vi que não era nada a minha cara. Na verdade, eu queria fazer design interiores, mas eu achava que não dava tanto dinheiro como arquitetura. E eu pensava fazer uma pós em design interiores, mas no final acabou não sendo nenhum nem outro. E eu entrei na publicidade, só que eu nem sabia que tinha faculdade de publicidade, assim, sabe? Eu sempre quis fazer algo ligado à fotografia, só que eu não sabia que tinha realmente algo ligado a isso, né? Quando a gente tá na escola, a gente aprende veterinária,
tem outros cursos muito além disso, tem teatro, tem artes cênicas, tem publicidade, então, e aí eu entrei, e desde o primeiro dia que eu tô na faculdade, eu me sinto muito encaixada lá, sabe? Eu me sinto até envolvida demais nesse assunto, e às vezes você só quer parar um pouco, porque a publicidade tá em tudo, assim, tudo ligado, tudo que você assiste, tudo que você vê nas ruas, então, assim, parece que você sempre tá ligado a isso, entendeu? E sempre está nas trends no momento, então às vezes você só quer fugir disso, sabe? Então é por isso que eu acho que muita gente da área às vezes nem posta muito, porque a gente fica tão cansado de criar pros outros, que quando pra gente a gente fica meio preso, sabe? Agora eu tenho 21 anos, vou fazer 22 esse ano, e eu moro com os meus pais. E quando a gente tem 18 anos, a gente tem a certeza da vida que, nossa, eu já vou ter minha casa, eu já vou ter um carro, e não é assim. Se você for herdeiro, sim, se os seus pais tiverem uma boa, ótima condição de renda, aí sim. Mas se for ali que nem eu, com uma classe média baixa, aí complicou. Queria muito, assim, mostrar que eu estava bem. A minha mãe sempre me ensinou isso. Quem olha pra minha mãe sempre fala, nossa, uma cara de rica e tal. Mas, assim, é postura, é jeito, é forma e tal. E também saber o que falar, ou como falar. Então, sempre fui muito certinha montada a isso. E sempre parece que eu tenho, nossa, uma vida de milhões. Mas não, mas é uma vida de milhões por ter uma família boa, bem estruturada, ter muitos amigos, um namorado incrível. E eu acho que eu tô numa fase que eu me sinto uma pessoa com 30 anos. E talvez eu veja isso depois e pense que é besteira. Mas é porque eu me acho muito madura, assim, perto das minhas amigas. Eu sempre penso em guardar dinheiro, não gastar dinheiro, em comprar um apartamento, depois ir pra festa. Não que tenha certo ou errado, mas eu sempre penso muito no meu futuro, no que vai ser. E mesmo que eu esteja no quarto semestre da faculdade, eu fiz 1 ano e meio de arquitetura. E eu fiquei 1 ano parada. Eu acho que eu fiquei, na verdade, quase 2 anos ali parada, porque eu tranquei a arquitetura, fiquei mais ou menos 1 ano sem fazer faculdade, e quando eu entrei na faculdade, foi depois de 1 ano que eu tinha me formado na escola. Então parece que faz muito tempo que eu tô na faculdade, assim, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade, é sempre continuar estudando. E assim, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu até faria outra faculdade junto, porque eu não vou mentir, publicidade não é uma faculdade que, nossa, suga todo o meu tempo, mas talvez porque eu esteja no começo. Mas assim, eu já tô há 1 ano estagiando. Eu trabalhei, na verdade, 2 anos e meio na C&A. E, nossa, foi uma fase, assim, que eu aprendi muito, conheci muita gente, aprendi a ter muita mais postura, muito, assim, coisas que eu fico, assim, com vergonha quando eu entrei lá de fazer. E hoje minha postura é totalmente diferente em qualquer trabalho. Então, me amadureceu muito ter aquele trabalho, né? E eu tive uma loja com meu pai quando eu tinha 16, 17. Aí entrei na C&A com 17, saí de lá com quase 20 ou com 20. E agora tô fazendo 1 ano de estágio, vou fazer agora 1 ano de estágio. E durante esse 1 ano eu fiz estágio e ainda fiz vários trabalhos de freelance. E assim, que a gente fala assim, que eu tive sorte também. Tá sendo difícil, é um processo difícil, freelance é difícil, essa área é difícil, porque confiar em você, nova, confiar em que é importante isso para as pessoas terem esse apoio nas redes sociais é complicado, entendeu? E mostrar o seu valor. Então, foi 1 ano muito complicado, assim, porque eu fiz muitos freelances, mas nem todos eu ganhei, às vezes foi pro network e tal. Mas, assim, minha primeira campanha foi na Coca-Cola. Então, já foi muito legal, já foi bem acima do que normalmente acontece, né? Mas eu não vou mentir, é uma época que eu tô bem, meio perdida, assim, eu não sei exatamente o que fazer. E eu vou fazer 1 ano no estágio. Eu achei que ia ser efetivada, acabei não sendo, mas zero problema, porque eles querem eu só como videomaker. E às vezes eu vou ganhar o mesmo valor, um pouco mais. Então eu fico feliz porque eu consigo ir pra outros lugares, porque me prende. Você fica o dia todo como social media pra um lugar, é o seu dia todo focado pra aquela pessoa. E essa vida é um pouco parada. Então é legal ser só videomaker, que é a parte que eu mais gosto de fazer, que é gravar, editar. E assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui a pessoa das fotos, a pessoa que pega os detalhes. Então eu acho que isso é muito sobre mim. E quando eu trabalhava na CIA, no administrativo, eu sentia que isso cortava totalmente a minha vibe. Eu era totalmente assim, cortada sobre a arte. E eu sempre, pra mim, fui montada de arte, sabe? Eu nunca fui muito boa, assim, eu digo em desenhar, mas eu sempre gostei muito. Gostei muito de desenhar, de ler, de ser criativa. E é isso. E agora que eu fiz 1 ano, eu tô procurando, eu tô
Mas eu tô, tipo assim, se eu procurar demais, eu entro em surto. Porque eu sou muito elétrica. E eu sempre acho que eu tenho que ter um trabalho que eu ganhei 20 mil reais tendo 21 anos. Porque alguém que eu conheci, entre bilhões de pessoas, ganha. Ou porque eu acho que eu tenho que ajudar minha família. Sendo que se um dia eu pensar em ajudar meu pai, ele me mata. Porque ele acha que ele que tem que ser, né? Mas eu tenho muitos sonhos, quero muito fazer um intercâmbio um dia, quem sabe. Mas eu também tenho vontade de ter meu apartamento e tal, fazer o meu dinheiro valer, sabe, render. Então a minha cabeça é muito pra isso. Hoje eu já fiz muita besteira, eu já fiz muita coisa. Mas hoje eu não tenho vontade, tipo, se eu não bebo, não fumo, não assim, uma vez ou outra sim. Mas não é muito a minha vibe mesmo, assim. Sou uma pessoa muito mais de tipo, vamos no museu, vamos ver arte, vamos num restaurante legal, diferente, vamos ver uma coisa diferente, vamos no cinema. E hoje eu percebo que é muito eu, isso. E cada pessoa tem essa vibe, essa energia. Mas é isso, eu também namoro há 4 anos já. Então, quando eu comecei no mundo de trabalhar, eu conheci meu namorado numa festa. Sim, numa festa. Então, você pode encontrar o amor da sua vida numa festa. E eu tenho 6 gatos. Eu moro, sim, eu tenho 6 gatos num apartamento que deve ter, sei lá, 90, 80 metros quadrados. E eu moro em São Paulo. E uma das minhas vontades, assim, um dia é sair de São Paulo, porque eu gosto da cidade grande e tal. Todo mundo quer vir pra cá um dia. Mas é muito complicado morar aqui, 24 horas por dia, trânsito, assalto do pau, você nunca tá tranquilo. No ano passado eu sofri um assalto e desde lá eu carrego isso, sabe? Espero que uma hora passe. Mas eu acho que é isso. Eu sei que eu estou onde eu deveria estar e tal, e tá tudo bem, a vida tem seus altos e baixos. E é isso, de onde eu tô hoje, pra onde eu vou estar. Eu sei que eu vou crescer, que tenho um futuro brilhante. E a vida é feita de altos e baixos. E tá tudo bem. E é isso, gente. Muito obrigada por ver o vídeo. Beijo!